Olá, para você que está no meu canal, que se interessou por esse tema. Teremos aqui alguns encontros para tratar sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Uma lei importante para a nossa sociedade, uma lei necessária e uma lei eficiente na medida que todos nós, como cidadãos, teremos interesse por ela e também dedicarmos algum tempo da nossa vida para estudá-la, para analisá-la e aprender os seus conceitos e as suas determinações. Então, esse é o objetivo primordial desses nossos encontros, para tratarmos da disciplina legislativa sobre a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade, de que forma a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, institui os direitos e garantias para a pessoa com deficiência. Não é uma aula especificamente para operadores do direito, mas todos aqueles que tiverem interesse sobre o tema. Espero que atinja o grande público da nossa sociedade, para que possamos disseminar esse conhecimento necessário a essa nova sociedade que a gente quer construir. Bom, vamos iniciar então falando sobre a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. E para falar sobre a legislação, é necessário que a gente fale de como foi criada, qual o principal objetivo e alguns conceitos necessários para compreender todos os desdobramentos dos artigos seguintes que a gente vai tratar mais na frente, compreender o sentido da norma. Então, a Lei Brasileira de Inclusão advém da evolução do ordenamento jurídico brasileiro necessário para acompanhar já diretrizes de organismos internacionais. Ela foi criada a partir também do debate social, claro, no Brasil, mas o seu principal polo de construção, sua base teórica para a construção é a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem o objetivo primordial de dar dignidade à pessoa com deficiência. São diretrizes de direitos humanos para garantir a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. De que forma ela será garantida? Com a implementação de políticas públicas e com a divulgação também de seus direitos. Então, esse aqui é uma oportunidade de divulgar esses direitos para que nós, cidadãos, conheçamos, podemos levar em todos os cantos que tivermos. Então, a base teórica para a construção da legislação foi a Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem alguns pilares que é importante a gente analisar. Então, vamos vê-la aqui. A fonte normativa, Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar, a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e a sua cidadania. Esta lei tem como base a Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo, ratificado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 186 de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no artigo 5º da Constituição Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil no plano jurídico externo desde 31 de agosto de 2008 e promulgada no Decreto 6946 de 2009, a data início de sua vigência no plano interno. Então, a fonte normativa é a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O propósito da presente convenção foi promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com as diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Bom, aqui tem, então, importantes conceitos e também tem uma apresentação da legislação. É uma forma importante de a gente ter o primeiro contato com a lei, ver como ela foi criada e a sua base de construção. Então, vimos
que é a Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência. É uma convenção internacional que o Brasil é signatário, ou seja, que o Brasil incorporou no seu ordenamento jurídico interno, como disciplina a própria Constituição do Brasil, que diz que as leis internacionais que foram ratificadas terão forças de leis constitucionais. Então, a Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência faz parte do ordenamento jurídico brasileiro. Por isso que foi necessário criar uma legislação interna para se adequar a essa nova realidade normativa. Isso nasceu a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. A lei também disciplina o conceito sobre a pessoa com deficiência. Quem é essa pessoa com deficiência? Como já li no slide, a pessoa com deficiência é aquela pessoa que tem um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual a interação entre as pessoas pode ser dificultada. Com isso, a gente pode perceber aqui no primeiro momento já as concepções do conceito social de deficiência, onde a deficiência não está no indivíduo como pessoa, na sua essência, na sua particularidade, mas na sociedade que impõe barreiras para que impeça o desenvolvimento desse indivíduo com deficiência. De que forma a gente pode combater isso? De que forma a gente pode utilizar esses dispositivos legais para adequar essa realidade? A partir de agora que a gente já tem o conceito de pessoa com deficiência, a partir de agora que a gente sabe que a República Federativa do Brasil tem um objetivo de inserção da pessoa com deficiência na sociedade, já podemos, em qualquer ambiente que tivermos, utilizarmos esse conceito. Analisar de que forma essa sociedade está acolhendo essas pessoas, seja na escola, seja no ambiente de saúde, seja no ambiente de trabalho. É importante a gente conceber esse direito como um direito importante para a sociedade, na medida que a lei mesmo disciplina que o problema não está no indivíduo, está na sociedade. E nós, como sociedade, precisamos acabar com essas barreiras que dificultam, que impedem e que por várias vezes foram medidas de exclusão, de colocar essas pessoas com deficiência em locais isolados, sem a convivência com a sociedade como um todo, nos espaços públicos, que é o direito de toda pessoa. Então, a lei, acima de tudo, quer dar dignidade a essa pessoa. Onde estão as pessoas com deficiência no Brasil? E precisamos acessar essas pessoas, que essas pessoas sejam inseridas na sociedade. Bom, passado isso, a gente saber qual foi a fonte e saber o conceito de pessoa com deficiência, ainda temos também outros termos que a gente precisa se adequar, compreender esses termos para entender a lei. Para isso também, para adequar essa nova nomenclatura, esse conceito de deficiência como social, ou seja, a sociedade que põe barreiras a essas pessoas, para caracterizar uma pessoa com deficiência, é necessário uma avaliação. E aí é um dos grandes problemas que a gente tem que enfrentar daqui para frente, porque de que forma vai ser essa avaliação? Essa avaliação não pode ser para estigmatizar, ou seja, etiquetar as pessoas, ou seja, vamos supor, no ambiente escolar tem uma sala com 3 indivíduos com deficiência, eu não posso apontar, aquela sala que tem fulano, fulano, assim, 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 não. Não é para isso que é a caracterização. A caracterização vai ficar nos apontamentos daquele indivíduo, pelo menos na área de planejamento dessa instituição, dizer que naquela sala de aula eu vou precisar de ferramentas tais, ferramentas adequadas, ferramentas mais eficientes para aquele indivíduo que está ali seja acolhido. Não é o indivíduo que tem que se adaptar ao ambiente, é o ambiente que tem que se adaptar às necessidades do indivíduo. Porque não adianta a gente incluí-lo na escola se não tem um aprendizado adequado, porque não há ferramenta de trabalho, se o professor não está capacitado para atender essa pessoa, se as ferramentas de alfabetização, de escolarização, de transmissão do conhecimento não são as adequadas àquela pessoa. Então, é toda uma estruturação. Então, essa que a gente pode dizer avaliação,
Não seria perícia, porque a gente já estaria falando mais do órgão técnico, assim, né? Que garante que será a cargo do INSS, quando se for postular algum benefício, alguma coisa, mas é uma avaliação interdisciplinar. Muitos podem dizer que se assemelha à perícia. É, de uma certa forma, sim. Mas não no sentido de, mais uma vez, afirmar as incapacidades como do indivíduo, mas sim da própria sociedade, ou seja, do ambiente que ele vai ter inserido. Seja no ambiente médico, se for atender uma pessoa com deficiência, tem que ter acessibilidade, o local tem rampa de acesso, o local tem piso tátil, todas essas ferramentas que a pessoa com deficiência necessitar. Né? Porque, como já vimos em reportagens de jornais, é comum no Brasil os cadeirantes, a pessoa com mobilidade reduzida, não ter acesso aos órgãos públicos porque tem somente escada ou elevador que não funciona. Então, esse prédio, esse ambiente não tem acessibilidade. Isso a gente vai conversar também, que eu tenho ainda outros conceitos que a gente precisa informar para adequar a nossa compreensão da legislação. Então, passados essa fase de avaliação, de estruturação da política de atendimento às pessoas no ambiente, temos também outros conceitos de termos que a gente precisa nos adequar. A lei fala de acessibilidade, desenho universal, tecnologia assistida, o que é barreira, o que é comunicação, adaptação razoáveis, elementos de urbanização, mobiliário urbano, o que é pessoa com mobilidade reduzida, o que são residências inclusivas, o atendimento pessoal como não deve ser, o apoio profissional escolar e o que é acompanhante. Bom, acessibilidade nós podemos caracterizar como é uma condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transporte, informação e comunicação. Então, todo esse você vê que é um conceito amplo. Então, a acessibilidade é tudo que for necessário para que aquele ambiente seja inclusivo, para todas as necessidades da pessoa com deficiência. Seja rampa de acesso, seja piso tátil, seja instrumento de informática para facilitar a comunicação, seja a luz adequada, seja ambientes adequados, as condições os mobiliários para que essas pessoas sejam inseridas. Isso é acessibilidade. Desenho universal, por sua vez, são os produtos e ambientes ou programas e serviços que, para serem usados por pessoas com deficiência, que sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, ou seja, é uma forma a construir um aparelho que seja utilizado por várias pessoas, não precisa estar adaptando, cada hora que chegar um precisar mudar uma estrutura complexa, mas que possa acolher mais pessoas e que esse desenho seja um padrão utilizado, por exemplo, no atendimento, né, com a acessibilidade de cadeiras, desenhar como será desenhada essa cadeira, essa poltrona que é necessário para a pessoa sentar e ter uma acomodação mais eficiente, ter acesso a essa cadeira mais rápido, ou seja, uma pessoa com deficiência uma pessoa com deficiência visual conseguir acessar essa cadeira sem precisar ficar modificando, né? Que tenha essa estrutura. Tecnologia assistida ou ajuda técnica são também produtos, equipamentos, dispositivos ou metodologias que objetivam promover funcionalidade relacionada à atividade, participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência e qualidade de vida. Então, de que forma eu posso contribuir com um aparelho, seja aparelho auditivo, seja uma bengala, né, com vários fatores sonoros e de alarmes para a pessoa com deficiência visual, seja alfabetização para a pessoa com deficiência intelectual, aqueles joguinhos, né? Então, são as ferramentas tecnológicas como tecnologia assistida. E as barreiras, o conceito de barreiras na Lei Brasileira de Inclusão também é um conceito amplo, que envolve barreiras urbanísticas, ou seja, os logradouros, as ruas, como são, se estão largas, se são estreitas,
para a pessoa adentrar, o tamanho das portas, o tamanho da rampa de acesso, arquitetônicas, a construção desse edifício, se a largura da porta está adequada para o cadeirante adentrar, se tem a rampa de acesso para o cadeirante, né, conseguir acessar os andares subsequentes, se há piso tático para a pessoa com deficiência visual, se há uma comunicação eficiente no elevador, no qualquer serviço para a pessoa com deficiência intelectual, seja atitudinais de comportamento, seja a pessoa que vai atender, se está capacitado, tecnológica, se há mecanismo para que a pessoa com deficiência seja inserida mais facilmente no ambiente social, ou seja, através de um token que ele possa acessar todas as informações, seguir passo a passo e resolver suas necessidades. A comunicação também, o conceito de comunicação é a forma de interação entre os cidadãos que abrange a língua brasileira de sinais, visualização de texto em braille, sistema de sinalização, comunicação tátil, caracteres ampliados, dispositivo multimídia, para facilitar a linguagem com a pessoa com deficiência. Então, todos esses conceitos quer dizer uma coisa só, e reafirmar. É a sociedade, ou seja, o ambiente social que tem que se adequar à necessidade desses indivíduos. Mobiliário urbano, como já falei, residência inclusiva, são aquelas que apresentem o serviço de acolhimento ao SUS e ao SUAS, Serviço Único de Assistência Social, localizado em áreas residenciais da comunidade, com estrutura adequada que possa contar com apoio psicossocial para atendimento de necessidades da pessoa acolhida, destinada a jovens e adultos com deficiência, em situações de dependência, que não dispõe de condições de autossustentabilidade, com vícios familiares, fragilidades ou rompidos. Então, ainda é um local adequado para que essas pessoas possam sobreviver, possam viver e interagir socialmente. O atendimento pessoal tem que ser particularizado, novamente, tem que ter uma capacitação das pessoas que vão acolher esses indivíduos, com profissionais de apoio escolar, pessoa que exerce atividade de alimentação, higiene, locomoção do estudante com deficiência, atuar em todas as atividades escolares, na qual se fizer necessária, em todos os níveis, modalidade de ensino, em instituições públicas e privadas. E o acompanhante, qualquer acompanhante, é a pessoa com deficiência podendo ou não desempenhar suas funções com atendente pessoal. Ou seja, se ela precisar de alguém que esteja acompanhando para conduzi-la, a higiene, a locomoção, né? Se precisar ficar todo o tempo para auxiliá-la nesse desenvolvimento social, isso é denominado também acompanhante. Então, todos os termos aqui apresentados são amplos, como devem ser, porque para comportar as particularidades de todos os indivíduos, né? Então, mais uma vez, é a sociedade, é um ambiente social que é deficiente e não a pessoa. Compreendendo isso, de que o conceito social de deficiência é a base da legislação, da Lei Brasileira de Inclusão. 50% da legislação você já entendeu. Então, vimos a base teórica, que é a Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, é uma normativa internacional de que o Brasil foi signatário e, por isso, tem que se adequar à legislação interna do país com a Lei Brasileira de Inclusão. Vimos o conceito de pessoa com deficiência, aquela pessoa que tem uma deficiência a longo prazo, que impede essa interação interpessoal. Vimos o conceito de acessibilidade, de mobiliário, de equipamentos de comunicação, de informática, de atendimento pessoal, de moradia inclusiva, de acompanhante, para que quando a gente acessar esses ambientes agora a gente possa identificá-los. Ou seja, a partir de agora você está habilitado a adentrar qualquer estabelecimento, seja de saúde, de ensino, até um departamento, uma loja comercial. A partir de hoje, quando você entrar, você conseguiu acessá-la. Por quê? Sob escada? Se tiver um cadeirante, como é que ela vai acessar? Tem uma rampa de acesso a esse ambiente? Se não tiver, procure o gerente. Vim aqui informá-lo como cidadã que o seu estabelecimento é uma barreira para a inclusão de pessoas com deficiência. O seu estabelecimento precisa se adequar. Nós, como cidadãos brasileiros que somos, temos que ter entendimento pela nossa legislação, e eu sei que a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, disciplina isso, que a acessibilidade é tanto em
em instituições públicas como privadas, seja elas que forem. Então, sua instituição não é adequada à pessoa com deficiência, precisa modificar. Então, essa conversa a gente pode ter, uma conversa informal. E também pode alertá-lo. Se acaso persistir essas barreiras, os órgãos oficiais, Ministério Público, Defensoria Pública, Assistente Social do município, vão ser informados para que sejam tomadas as devidas providências e que o seu ambiente venha a ser verdadeiramente inclusivo. Isso é importante, porque a gente também pode cobrar das nossas autoridades, seja elas mais próximas que tiverem ou as mais distantes. Então, pode acessar, por exemplo, agora que os vereadores do seu município, quais são as propostas que estão debatendo na Câmara de Vereadores para a acessibilidade no município. O comércio do seu município é inclusivo? Existem funcionários dessas empresas com deficiência? Não é porque a empresa não tem 200 funcionários para cumprir a lei de cotas, que vai de 2% a 5%, dependendo do tamanho da empresa, que ele, por livre e espontânea vontade, por deliberação própria, não possa incluir uma pessoa com deficiência. Precisa sempre da imposição da lei, ou seja, da gente procurar o judiciário para implementar uma lei, se nós já sabemos os direitos dessas pessoas? Nós, como cidadãos, precisamos denunciar. Por que você não contrata uma pessoa com deficiência para fazer um atendimento da sua loja? Todas as pessoas com deficiência são capazes. A Lei Brasileira de Inclusão estabelece o direito à saúde, à educação, direitos fundamentais, que a gente vai ver detalhadamente, direito ao trabalho, direito à participação da vida pública, da vida política, a gente vai falar de cada um deles detalhadamente, mas você já, como sabe o conceito, como sabe os conceitos básicos da legislação, já pode informá-los que esses ambientes são ou não inclusivos. A partir de agora, os senhores são técnicos em ambientes, em instituições, em acolhimento, ou seja, se no ambiente de saúde não for bem atendido, esse ambiente não é inclusivo, vale a pena denunciar, vale a pena lutar, porque nós precisamos, nós como sociedade, precisamos retirar essas barreiras que impedem essa pessoa com deficiência desenvolver, já que a nossa legislação busca a dignidade. Como ter dignidade se eu não posso estar na pracinha? Como ter dignidade se eu não posso acessar o serviço público sem essas barreiras que impedem? Como ter dignidade se eu não tenho contato com o meu semelhante? Então, a legislação sozinha não vai conseguir isso. É preciso que a sociedade se mobilize. Então, mais uma vez, esse papel do nosso conversa aqui é isso, esclarecer sobre os pontos principais, tudo que você precisa saber sobre a Lei Brasileira de Inclusão e de que forma você pode auxiliar a essa rede de apoio, seja as associações, seja as famílias com pessoas com deficiência, seja as crianças que forem, a ter um ambiente verdadeiramente inclusivo. Espero contar com vocês, espero que me falem das suas experiências, como foram, daqui para frente, o seu novo olhar sobre a pessoa com deficiência a partir da nossa legislação e que a gente possa compreender cada vez mais que o objetivo da lei não é criar mais direitos, mas sim torná-los acessíveis a todos. Ou seja, foi necessário incluir esse direito, essa legislação, para possibilitar a igualdade necessária a uma parcela da população que era excluída e marginalizada. Então, as ferramentas aqui é de equilíbrio da sociedade. Não é de sobrepor um direito sobre outro, não. Direitos continuam de todos iguais ao trabalho, à educação, tudo, incluindo a pessoa com deficiência. Certo? Então, eu vou me ater a essa aula em 30 minutos no máximo, para não ficar cansativo, até para vocês fazerem uma reflexão sobre ela, sobre as notas introdutórias, já que já sabem o formato de legislação, como é que é, então não vou usar também muitos slides, só quando achar necessário, porque o objetivo aqui também não é o tecnicismo da legislação, mas a compreensão de seus termos. Então, a gente precisa adotar o modelo social de deficiência. O principal objetivo aqui é dizer que todos nós podemos ser inclusivos em todos os ambientes que a gente tiver. Então, eu espero que a partir de agora
sabendo dessa normativa, possamos implementar políticas públicas nossas mesmo, da nossa realidade, ou seja, do município que você está, do estado que você está. Podem acessar as redes, tanto do estado, tem o serviço de assistência social, do município, tem o serviço de assistência social, da União também, denunciar no Ministério, né, que trata sobre pessoas com deficiência, sobre a dignidade da pessoa humana, e informar de que forma o seu município não está adequado a essa realidade. Porque só assim teremos uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Então, esse primeiro encontro foi para isso: estabelecer a base teórica da Lei Brasileira de Inclusão, que é a Convenção Internacional sobre Pessoa com Deficiência Intelectual, estabelecer o conceito de pessoa com deficiência, nós já sabemos, é aquela que tem um impeditivo a longo prazo, que impede a interação interpessoal, estabelecer os conceitos sobre acessibilidade, sobre acompanhante, profissional de apoio, residência inclusiva, pessoa com mobilidade reduzida, mobiliário urbano, elementos de urbanização, barreiras, o que são as barreiras. Todos esses conceitos são conceitos amplos, como devem ser, para abarcar todas as particularidades do indivíduo, para destacar sempre que a deficiência está na sociedade. A deficiência está conosco, seja cultural, seja institucional, seja urbanística, seja arquitetônica. Vamos, a partir de agora, disseminar esse conhecimento. Repasse onde estiverem, sejam professores, sejam educadores, sejam operadores do direito, qualquer profissão que estejam. Observe os ambientes, se são inclusivos ou não. E vamos retirar essas barreiras que impedem o desenvolvimento das pessoas com deficiência, que impede a sua dignidade. Estamos falando da dignidade da pessoa humana. Todos têm direito à educação, saúde, escolarização, participação da vida em comunidade. Pessoa com deficiência também, porque são indivíduos, são pessoas humanas com suas particularidades. É um ambiente social que impõe barreiras, não são as particularidades do indivíduo. Espero que você tenha sido uma exposição agradável, uma aula agradável com os conceitos básicos e nos veremos na próxima oportunidade. Obrigada por estarem comigo até aqui. Vamos ser verdadeiramente inclusivos com atos, atitudes e ações. Nos vemos na próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus.